fica por cedo para apenas para estar levantado a nível de discursos políticos, no momentos de campanha eleitoral, sobre questão de unidade. Mas se não pode vir na prática, unidade que está sendo um fato real. Então, para ver que a irresponsabilidade de todos nós, população geral, né, para não mobilizar muito, na bairros, nas escolas, e precisas disciplinas que não tem sobre questão de diversidade religiosa, ou diversidade em todo âmbito, diversidade de pensamento, diversidade em todo aspectos social, econômico, político, por aí vai. Porque se não há assinado tem diversidade, não can poder confrontar com outros índices que têm pensamento diferente de nós. E para ver que ele é bem fascino, para que uma autora nigeriana está falando o perigo de uma história única. Porque eu tenho uma história única e ele tem daquele na cabeça, então para ver que ele o dá incentivado como caminho que está nele, e único caminho e caminho verdadeiro. Então isso significa como todos os outros caminhos que a gente está nele é um caminho falso. Então para isso é preciso para a sociedade mobilizar. Quando está na bem mas para poder estar na encontro tipo de semana passada nós já baloba incendiário e fazer todo o processo, gostar nós já baloba renovado. Então e coisas que está gera manga de custos e está gera até perda de vidas humanas. Porque tem catandeiras que estavam na está doente, outros que estavam na acontecer, para ver a do que acontecer. Então para ver dessa, não me se apela à sociedade, a nós líderes religiosos e diferentes camadas sociais, quando aplica desse tipo de prática. Quando para também nos passos internos de sensibilizar gente para poder atacar outras coisas. E também não me se chama a atenção aos líderes religiosos, que se fiéis. Para não parar, vai espaços, vários espaços de alguém de falar, não vai fazer culto, não vai evangelizar. Mas a gente está bem, tem que falar, não vai fazer culto, ou não vai raça para gente que está culto, coisa de diabo. Está errado. A gente bata bem ter o espaço para bem raça ou para bem evangelizar como não fazer culto de diabo. Ou imaginando não sair para dar macana, matar porco no espaço de gente. É que não se de convertido. Né? Ou seja, cada se de contente. Então, para ver que ele persiste também, pedintes, se limita no espaço. Não tem que considerar direito público e direito privado. Cada quem tem que se vender com o limite, com o limite acaba. Porque senão não é bem chegando a outros tipos de situações que estão permitindo para não ter nenhuma coisa. Então, esse que mais ou menos o posicionamento de nossa raiz, não está convergindo de tudo, grupos étnicos, mas não base sempre espiritual, né? Porque não percebi como nos grupos étnicos foi muito prepotente na luta de independência para Guiné-Bissau. Senão não está mangarbias, não está falando, não tem grandes combatentes guerrilheiros. Né? Mas o que usa para poder combater contra tudo? Espiritualidade. Porque não está falando, não tem ninguém bala que até entrar alguma coisa. O que foi bala que até entrar? Espiritualidade que foi bala que entrar ou alguma coisa, ou por exemplo, Natal está banca bala que chega lá. O que foi coisa que fazer na tempo de tuba? Espiritualidade africana que faz aquilo. Agora, nunca pode bater permitir, só nos momentos de campanha eleitoral que a gente aproveita de espiritualidade africana. Quanto gente diz que também alguns tabancas vai pedir regras para dar uma, fui manchado, fui eles que roupa no momento de campanha eleitoral. Mora que acaba aqui momento que eles estão combinados nem para o momento de posse, nem nada, está jogado na sociedade. Então, eu preciso também para mobilizar em relação a isso. Para ali, manga de bias, não está demonizando, mas a partir de 6, 7, 8 horas, não está procurando espaço de forma escondida. Para ver que a sociedade condena quem está bem. Aos não decide dar rosto, porque tem nenhuma organização que está defendendo quem é balobeiro, quem é catandeira, quem é jambapus, quem é qualquer outra coisa de espiritualidade africana. Então, para finalizar, não me estou mais biaste de sociedade para não evitar de atos que não fazem com que o filho o irmão. Se não me se verdadeiramente cedo um povo guinense e preciso, para não lembrar como nosso povo unido, unidade, luta e progresso. Agora, se é difícil, para não ter progresso, se não tem unidade. Então, unidade é elemento fundamental para não poder ter progresso. Obrigado. Bom, para a questão do coração, coisa lá, Padre Mansoa, é para mim próprio, para pedir história, não, Imam de Mansoa, para pedir coisa de crítica, mesmo duro. Bom, e isso que coisa na posicionar, quando passa a manga de tempo, porque se não muitos viés, coisa está acontecendo hoje, só mas não estou em posicionamento, mas passa já quase mais de 2 semanas. Vou poder mesmo fazer resumo na portuguesa, Fica até no final. Ok. Quem quer seguir? Ele ser um balobeiro, sim. Homem grande, Homem grande,
tem que ter uma intervenção como você. Bom dia para tudo. Não, não para tudo. Não, eu prefiro essa papel. Si te cansada, eu ouvi pepe. Não, não visita para tudo. E vamos embora, mata papeta. Como é que é? Língua de unidade nacional. Para tudo aqui, não tem nada. Eu mais pego ali, contente. Mas eu gosto assim tudo, filho. E que passa que agora para cima para o papel. Se você na sociedade, o que não são, e que você trabalha. A mim, nem que sinta nele, a mim já me gosta, ali não tinha para bom. Ancora vem na cauda aqui, para falar com uma ironia, ou seja, já me gosta para mim. Não. Ancora vai na cauda aqui, nem que não trabalha, para falar com uma, não vai dar uma gana se diante. Ni kana tana kana ni barka fo abo gata bibi abo yu musulman abo ke nanti ban pala mbo kana ni pega nge kana gawe bisi ko kata pega tanto na pega na kiki timi bakari kin pega na kiki de sen seguinte contra na faceta na ajili subim panyagi na miti fuure kawli abo kudon bala wa sumol salo to dalla ke to na bala tar kana bala ko di fa kilo tengo pera então mo ko bisa apartamento vai estar lá é juro. Kisigajo kwa kedi ya inabidi siki kwa muson. Kana seta bo butia na nyakato ronga magana to ba uka mimi. Ronga na ne ko sana. Ani da baronga ne kista. Es que tempo para agora. Lo que requinto ma cuidar. Si sta kana su me che na papiro. Kwa che kuta kumimo ya ngende kista ne tumo ya kaule. Ila de terno rurale. Ila kadino. Es que importante. Passa a bola. Senão você não dominar não, não. Não quero dominar. Parei de jogar quanto tempo. Muito bom dia. Muito agradecer a presença de todos os moradores de Mindara e tanto quanto próprios jornalistas e suma meus amigos irmãos que de Associação Noraish. Que ela e faz com que a mim própria não está dormindo aos direito. Porque Mindara todo dia na liga na falando, tem coragem, tem fé. E tanto quanto Noraish. Não tem que agradecer eles. A imprensa também agradecer eles porque está comigo diariamente. Ela acompanha dia a dia, par e passo, o que está acontecendo. Aos um dia, não está para acusar ninguém não. Mas sim, contente de forma que cau tornado. Para ver ser garganta. Para ver aquilo que panelas que emborcado lá. Que ela significa cada dos meninos que nasce ali e pertence a panela. Cada de Jorson pertence a panela. Então, a razão pela qual não vai permitir mais. A mim fazia de mim. Sem violência, sem nada. Se tem outra acusação perante ou encunha perante esse facto natureza, nunca se vê. Aquilo que não se vê. Não chamam outro, somos filhos de Mindara. Aquilo que está falando, não ama Mindara, não papia, não fala. Bobin, não trabalha aquilo que de valor. Eles que têm problema daquele, defunto que tem problema daqueles. E outra coisa, evangelização, ali na Baloba, parte e tem que acabar. E livre acabar. Tanto quanto na bairro, zona, assim, tudo, e na acaba, onde que está já, irão, ou está texto de rua, ninguém pode firmar lá para evangelizar. Essa tem que ser uma coisa clara. Porque a mim tem segurança, que é certo. E ninguém também pode pôr sua segurança. Porque ele tem na própria que informação para ser de segurança. Sim. A mim cara vai com que alguém dá se um outro raça na chama raça, outro não tá fica incomodado. E como a caminha bem fica na rua, todo tempo só na
Bota veja que tipo de situação não. Estado que tem que tomar decisão relativamente a essa prática. Porque futuramente e pode vir por problema entre irmãos próprios, de mesma casa, de mesma raça, de mesma comunidade e tanto quanto diferente etnia. Então, naquele sentido, não pede, não apela, botem paciência. Comunicação social é muito mais fácil a voz própria. Vou transmitir mensagem para tudo aqueles que se diz como esta prática. Porque tratando, de uma maneira que não está falando, indígena, não sei está cedo que indígena. Sim. Mas indígena, como é que não sei está cedo? E para ver de quê? Não para dores. É pedido para não antepassados. Que antepassados? Elas que não sobrevivem dela. Se eles estão na igreja, dentro do sítio do muçulmano, e por quê? Aquele pedidores, que se deles que ficam. E cali só, porque campanha que falaram? Campanha falado não como é da fé de libição, tá bem? Não falado ele tem na polícia. Mas uma coisa que é certo, aquilo que dá autoridade, se uma é pegar e está ficando lá. Bom, tem paciência, vamos mandar mensagem para tudo. Qualquer pecador, que vem para vir fazer, porque pode ver como é que fazer. E tornar tudo. Ala puti, cada menino, mas que puti orientado assim, se garganta orientado. A não orienta puti, só hora com catandeira muri. Só hora com catandeira muri. Você pega que puti quebra, você esse texto. Mas assim, tem que poder acontecer. Que capaz de que a irmão fala. Catandeira está doente. Está doente. Mas ali, não olha. Você como é que não faz assim? Cada quem tem que vai na papá se vai depois se com sabem fazer assim. Quem que se visse contra cada. Bom, desculpa. Deles por vir torna mais de uma maneira que vem de novo. Suma de maneira que vem de novo. A mim que importa que tem que ficar de tempo. E que é bom revelar segredo interno de Ibalola. Tudo. Mas que é certo. E é que não fala. Acusação direta e crime. Porque a mim próprio, irresponsável, como é que pode falar assim? E vítima. Porque a hora que não acusa, sem provas, é complicado. Mas eles já falam como campanha que sai. Campanha de evangelização contra feiticeiros e fetícios e diabólicos. Assim que é falar em que ele é um que conversa com a mente dele. Não está se boss. Presença de tudo, irmãos e moradores de Mindará e tanto quanto comunicação social de forma que possa ali e junto com irmãos de raiz, que não está falando no raiz. Sim. A questão é, em caso de persistir na bimba da evangelização, na vai pedir. Bom, aquilo não tem nenhuma iniciativa para aquilo. E cali só desde ali até na piquilo. Não tem iniciativa para aquilo. Não cana vai revelar nada. E tipo barraca de fanado. Sim. Lembro alguém falava, tipo barraca de fanado. E está ficado só para aqueles que está fazendo parte de PPL próprio. Boto desculpa por isso que raiva, mas uma coisa é certa. Aquilo que toca com a minha família, toca com a minha irmã, e toca com todo o povo guineense, não está contra ele. Está contra ele de uma forma, pois, de maneira própria que a mim, nunca está pautar para aquele tipo de ato. Sim. Fica na boa região. Fica na boa maneira distante. Não se vê ameaça ali, tio. Não chega com comida ou falar alguém ali. Ah, ele diabo. Eu tenho que estar pegando na massa por levantar assim. Mas de noite, se não está tão bem mais, e vai com que o porte falou bem dar mancana. Ou bem cortando galinha. Para ver o quê? Fica naquele que de bom. Fica naquele que de bom. Seja quem for apanhado aqui.
prática que pode vir a acontecer. Muito obrigado para tudo isso. Yeah, como é que é o nome? Nelson José da Silva. Avô Reul Não, filho do Rego. de filho Reul De Mtsunum, Mindara. Mindara. Aha, como é grande lá, esse nome? Evento, né? Nós da Guiné-Bissau, quer dizer, a nossa base sempre é espiritual, valorizando sempre daquilo que os nossos avós costumavam praticar. Então o nosso objetivo é fomentar as ideologias panafricanistas, afrocêntricas, né? Dentro da Guiné-Bissau. Temos vindo a trabalhar no sentido de conscientizar a sociedade bissau-guinense, no sentido de respeitarem as suas práticas, não se envergonharem dos seus valores. Esse é mais ou menos o coletivo no Orange. Promovemos esse encontro juntamente com os demais responsáveis aqui de Baloba para nos posicionarmos face a essa situação. Como nós já tínhamos posicionado em relação a essa situação e hoje decidimos, né, convidar a imprensa para podermos posicionar da melhor forma possível, né? Começamos por lamentar de que essa situação não foi pauta no Conselho de Ministros, tendo em conta a situação que gerou ao longo do tempo, ameaças, calúnias e por aí vai. E nós não vimos nenhum ministro, secretário de Estado, por aí vai, ainda na conferência de imprensa, nenhuma dessas situações foram abordadas, pelo menos até onde nós tivemos acesso. Então é uma preocupação enorme quando essas situações acontecem e o Estado ou o governo não se posiciona em relação ao fato. Isso significa dizer que possivelmente estão a convergir com essas práticas, né? Então, dentro dessa lógica, condenamos, ou seja, exigimos ao Estado que se posicione em relação a esse fato e não se mantém-se no silêncio, porque o silêncio vai gerar inúmeras interpretações, e como tem vindo a acontecer. Por outro lado, também lamentamos o silêncio dos líderes religiosos de modo geral, né? Porque até nesse momento que eu estou a falar, não tenho conhecimento em relação ao posicionamento, em relação aos líderes religiosos face a essa situação, né? Para se posicionar, porque essa não é apenas uma responsabilidade do coletivo No Raiz ou apenas uma responsabilidade dos balobeiros, todos os cidadãos guineenses que não se concordam com o ato da violência e intolerância religiosa. É preciso nós nos posicionarmos para evitar possíveis consequências que hão de vir, porque caso contrário poderemos chegar em situações adversas que o Estado propriamente será obrigado a intervir para poder amenizar inúmeras situações. Também pedimos aos órgãos da comunicação social, algumas estações emissoras, que têm vindo, né, a oferecer programas radiofônicos onde as pessoas têm elucidado suas comunicações na medida que incentivam ao ato da intolerância, ao ponto de dizer as pessoas que frequentam Baloba, que costumam amarrar amuletos e outras situações, vão para o inferno, são coisas do diabo. É preciso dizer que o ato de ir para a glória não é ato coletivo, né? Cada um deve se responsabilizar. Quem quiser ir para a glória, que prepare o seu caminho. Nós não estamos preocupados com glória e muito menos com o inferno. Estamos apenas a cumprir aqui a nossa jornada enquanto cidadãos africanos, enquanto cidadãos guineenses. Para tal, condenamos com veemência essas atitudes que têm vindo a circular, tanto aqui nas Balobas e assim também em outros espaços que foram já vandalizados, né? Então esse é mais ou menos o nosso posicionamento em relação a esse fenômeno e ainda também sensibilizar a sociedade bissau-guinense no sentido de evitarem essas práticas. Também convidamos algumas universidades, alguns centros de formação, escolas, para criarem espaços ou disciplinas que vão incentivar diversidade, seja lá diversidade de pensamento, diversidade religiosa, diversidade em todos os âmbitos do setor social, econômico, político, por aí vai. Porque caso não for, teremos dificuldade de poder cumprir daquilo que está no nosso brasão: unidade, luta e progresso. E ainda principalmente a questão da unidade, porque nós não podemos alimentar a unidade sem que, no entanto, não nos relacionemos da melhor forma possível. Como já tivera dito, é difícil ter a unidade à medida que um cidadão acha que não pode convergir com outras práticas porque fazem parte do mundo do diabo, ou nós estamos num mundo diferenciado. É preciso pelo menos respeitar, por mais que você não acredite, mas respeite quem faz essas práticas, porque em nenhum momento nós aqui nos levantamos para ir sensibilizar outras pessoas para aderirem a Baloba, para aderirem a Catandera e tantos outros tipos de processos aqui que nós temos vindo a fazer. Então é importante respeitar as nossas práticas para que pelo menos cada um saiba cumprir daquilo que são os seus limites, né? Preciso lembrar de que a Constituição é muito clara com relação a isso. A Guiné-Bissau é um país laico. Para oficializar
Ou seja, para nós nos traduzirmos num Estado-nação, foi na base da diversidade. Diversidade é que nos trouxe ao Estado-nação. E agora é preciso fomentar essa ideologia do Estado-nação para podermos evitar futuras consequências. Nós, enquanto organização No Raiz, vamos ainda continuar a apelar à sociedade no sentido de abdicarem esses discursos de intolerância, de violência e todas as formas. Porque temos vindo a sensibilizar a sociedade acadêmica, tanto também a sociedade de modo geral, e também pretendemos alargar essas dimensões aos nossos governantes, na secretaria, nos ministérios, a forma de se mantiverem calmos e serenos em relação a esse processo, para que nenhum cidadão guinense possa ser discriminado tendo em conta a sua crença. Eu não digo apenas crença de balobo, mas seja lá muçulmano, cristão e qualquer outro tipo de formas práticas religiosas. É preciso, no entanto, saber respeitar a diversidade. Apenas com a diversidade podemos ser um povo unido, porque caso contrário continuaremos nas diversas formas de ataques ou diversas formas de violência. Para tal, exigimos às autoridades para se posicionarem face a essa situação, porque caso venha a ter inúmeras situações adversas, obviamente vai ser algo que poderiam ter evitado. No mais, agradecemos a vossa presença por terem feito a cobertura desse evento. Obrigado. Acabamos sim de ouvir esta conferência de imprensa que é feita aqui na Baloba de Jucum, bairro de Mindará, em Bissau, onde o coletivo No Raiz acaba-se de posicionar sobre a questão da queima de balobas nas últimas semanas aqui em Bissau. Portanto, agradecemos a todos e muito obrigado e um abraço a todos e muito obrigado pelas partilhas. Esta aqui é Digital Media Global TV. Um abraço.